e nos alimentado. Uma coisa que me chamou a atenção nos discípulos do livro de Atos dos Apóstolos, reverendo, é que esses homens e mulheres estavam sempre em oração, estavam sempre na presença de Deus, estavam sempre orando. Quando a gente abre, por exemplo, aqui no capítulo 1 de Atos, né, e versículo 12 em diante, então vai mostrar como é que era a vida diária daqueles discípulos desde o início, porque eles ouviram a voz de Jesus, o mandamento de Jesus de voltar para Jerusalém e ficassem lá orando até que do alto fossem revestidos de poder. Então, versículo 12 diz: então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago. Ao 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A gente observa então que aqueles homens e mulheres que andavam com Jesus, primeiramente eles ouviram o conselho de Jesus: olha, vão para Jerusalém e fiquem lá. Mas fiquem lá fazendo o quê? Fiquem lá cantando. Vão lá? Não. Fiquem lá fazendo o quê? Um entretenimento. Vai lá e façam uma festa. Fiquem lá fazendo o quê? Não. Vocês vão lá e fiquem esperando, orando, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aqueles homens, Pedro, João, Tiago, as mulheres, todos eles foram pelo mesmo caminho. O discípulo, ele vai levar uma vida de oração. O discípulo vai ter como cardápio do dia dele realmente estar na presença de Deus. E esse momento de oração que a igreja tinha, né, os discípulos que compunham a igreja tinham, era um momento sagrado. E era um momento de orar por toda e qualquer situação. A gente observa aqui, no capítulo 1 mesmo, versículo 15, mais um exemplo aqui, e fala assim, olha, e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão no meio dos discípulos, vocês viram? Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: irmãos, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi conosco e alcançou sorte nesse ministério. Aí ele foi contando o que aconteceu. Aí, versículo 22, começando desde o batismo de João até o dia que entre nós foi recebido, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. 24, e orando. O que eles fizeram? Orando. É o que nós devemos fazer. O reverendo bate muito nisso. Desde que Deus trouxe o nosso reverendo para a nossa igreja, o reverendo sempre bateu na parte de oração. Não adianta, discípulo que é discípulo vai orar. É estranho esse negócio de ter convite, convocação para oração e o pessoal simplesmente não vir. É estranho, não é discípulo. Quem não ora não tem traço de discípulo. O discípulo vai orar. Como aquelas pessoas da igreja primitiva, estavam sempre em oração. Aí o versículo fala: orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, e Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. Pronto, mais um momento que eles estavam orando. Eu queria, e tem vários outros momentos
na oração. A gente vê, por exemplo, capítulo 4, né? No capítulo 4 já havia, eles ficaram orando, então se cumpriu a promessa da descida do Espírito Santo. No capítulo 2, no capítulo 4, então, eles começam a ser perseguidos, começa uma perseguição muito forte. E como é que eles resolvem? Como é que eles reagem em relação à perseguição? Então, aqueles discípulos, aqueles irmãos, se reúnem para falar com Deus. E no versículo 23 do capítulo 4, Atos 4, 23, vai mostrar então que eles começam a orar. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Olha 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o nosso Deus que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. E eles vão orar. Quer dizer, o discípulo sempre está junto, o discípulo sempre está em comunhão, e aqueles discípulos então pararam para orar, junto com os apóstolos, sobre uma questão de perseguição. E a oração foi tão forte que Deus fez algo grandioso, porque no versículo 29 eles falam: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Olha o 31. E tendo orado, olha só a palavra oração, olha só as variantes de oração que aparecem. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. As coisas só vão acontecer na igreja quando o povo se reunir para orar. As coisas sempre aconteceram na igreja primitiva quando eles se reuniram para orar. Sua vida vai passar por uma transformação se você realmente vier para a oração, se você realmente se juntar com o nosso reverendo e os irmãos e os discípulos para ter uma vida de oração, senão você vai ser derrotado. Agora, algo para terminar aqui, livro de Atos, capítulo 12, é uma oração emblemática que o Herodes fez uma grande perseguição contra a igreja e resolveu então mandar decapitar Tiago. E aí ele pensou que com Pedro seria a mesma coisa, né? E aí a gente observa o seguinte, capítulo 12, versículo 1, por aquele mesmo tempo Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas o que acontecia? O que a igreja estava fazendo? O que a igreja estava fazendo? Não estava em sua casa vendo televisão, na internet. O povo estava na presença de Deus orando. A igreja... Aqui diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aí veio a resposta. No versículo 7, 6, falei, quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando ao Pedro do lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse mais, lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia o que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidado que via alguma visão. E quando passaram
A primeira e segunda guarda chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Aqui, eu vou só ler aqui, quando ele chega lá na casa, né? Olha, Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, resultado de oração, me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo de judeus esperava. Considerando nele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ou seja, um discípulo estará sempre em oração, fazendo a vontade de Deus.